Bom dia, gente. Só um minutinho aqui. Estamos aguardando a entrada da Sheila, do Instituto Etos. Enquanto a Sheila não chega, queria aproveitar para divulgar para vocês que a gente está com uma ação humanitária para atender famílias em situação de vulnerabilidade agora, nessa crise. Quem puder entrar no nosso site e buscar mais informações, a gente agradece. Olá, oi Gustavo, tá me ouvindo? Tô escutando. Você me escuta bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia a todas Bom, e todos. isso. Bom dia a todas e todos. A gente está aqui com mais uma live no Instagram. A última vez que eu apareci por aqui, a gente discutiu um pouco sobre o sistema alimentar e a responsabilidade nas cadeias produtivas de alimentação. E hoje a ideia é a gente discutir um pouco mais sobre a responsabilidade das empresas, responsabilidade social, responsabilidade empresarial corporativa nesses tempos de coronavírus, né? Como que a gente pode pensar um pouco mais sobre isso. Eu estou aqui com a Sheila Carvalho do Instituto Etos e vou pedir para ela se apresentar um pouco mais para vocês. Olá, gente, bom dia. Eu sou Sheila Carvalho, sou advogada de direitos humanos, coordeno a área de práticas empresariais e políticas públicas com ênfase em direitos humanos no Instituto Etos, né? Também sou representante aí da ONU no Brasil na agenda da década do afrodescendente. Vai ser um prazer aí debater com vocês. Oxfam, parceiro histórico da ação do Etos aqui no Brasil, e com o Gustavo, que, enfim, né, parceiro aí de longa data na agenda de direitos humanos e empresas. Shei, para a gente começar, eu acho que uma coisa importante era a gente situar essa discussão de responsabilidade social empresarial, do papel das empresas no respeito aos direitos humanos. E uma coisa que, historicamente, a gente vê essa confusão, um pouco desse papel, é dessa discussão sobre o impacto das empresas e como pensar esse impacto versus o que as empresas podem fazer além do seu negócio, né? E outras iniciativas e tal. E como conciliar essas coisas. E muitas vezes a gente vê empresas focando muito em o que elas podem fazer além do seu negócio e focando muito pouco no seu impacto direto ou indireto pela cadeia produtiva e etc. Principalmente no caso de grandes empresas. Conta um pouco como que o Etos vê essa questão, como que vocês trabalham isso, como que está essa agenda do respeito aos direitos humanos, os impactos das operações versus os outros papéis que as empresas podem ter. É muito interessante você trazer essa discussão, porque eu acho que é onde a gente tem que dar o ponto de partida e problematizando o que é a responsabilidade social empresarial hoje e como a gente enxerga e qual que é o espectro de impactos dessa responsabilidade, né? O Etos trabalha com essa agenda aqui no Brasil há 20 anos, né? Focado na responsabilidade social empresarial, focado em fazer com que as empresas sejam mais comprometidas por fazer práticas de negócios sustentáveis. E é interessante ver como a ideia de direitos humanos se dialoga com essa questão de responsabilidade social empresarial. Acho que a gente está trazendo aqui conceitos recentes assim para a nossa sociedade, né, do que é responsabilidade social empresarial. A gente vê 2, 3 décadas ainda é um debate muito incipiente que tem sido alterado e modificado ao longo do tempo, e quando a gente traz aí o olhar dos direitos humanos, a gente traz ele baseado nos parâmetros internacionais que estão sendo estabelecidos, que também são recentes, né? Se a gente for ver a instituição dos princípios orientadores de direitos humanos da ONU, que, enfim, tem pouco mais de uma década, né? Ou uma década, exato, né? Se a gente for ver aí como essa discussão tem se dado no âmbito internacional, né? A gente vê ainda que são processos muito recentes do qual ainda há bastante desconhecimento, né? Em especial aqui no Brasil, onde as empresas têm uma dificuldade de se fazer responsáveis aí pela ação em direitos humanos, tanto uma ação positiva, né, na perspectiva de proteger e garantir direitos, quanto na responsabilidade de reparar pelas violações
violações que elas virem a cometer a direitos humanos, né, no âmbito das suas ações. Então, a gente ainda está em processos iniciais de diálogos e trabalho junto com as empresas. Acho que a gente tem que ainda superar uma visão antiga de que responsabilidade social empresarial é caridade, né? Responsabilidade social é ações pontuais aí, que não necessariamente afetam a forma de fazer negócio e não necessariamente afetam a sociedade como um todo, né? Acho que um dos princípios que nos rege é dar luz no papel, na responsabilidade que a empresa tem enquanto um ator social. Todos os atores sociais, eles impactam a sociedade de alguma forma, né? Então, a gente busca fazer com que a empresa tenha consciência de que ela é um ator social que gera impactos e que se ela vai gerar impactos, que esses impactos sejam o mais positivo possível, o menos danoso possível, né? Então, eu acho que essa discussão acerca da reinterpretação do que é responsabilidade social empresarial e como ela fica hoje nesse contexto onde a gente já há um normativo internacional mais forte e há já parâmetros nacionais que estão sendo estabelecidos, né? É importante. A gente vê que essa agenda muitas vezes vem das empresas que têm uma atuação global, né? Então, aquelas empresas que têm uma área de direitos humanos mais instituída, né? Que tem aí processos de due diligence em direitos humanos, que tem um olhar mais focado nisso, são empresas aí que têm uma atuação internacional mais forte, bem como essas empresas mais recentes, com outros sistemas aí de construção da produção, né? Enfim, os sistemas B, empresas aí de tecnologias que já têm uma visão diferente aí do mundo, que já nascem mais engajadas com o seu papel social, né? Então, ainda é um desafio muito forte. A gente sabe que é muito difícil discutir violações de direitos humanos com empresas, né? É muito difícil discutir o papel na proteção de direitos humanos ainda, mas é um trabalho que a gente aí se coloca na disposição de fazer, né? No impacto que a empresa gera não só o impacto econômico, mas também o impacto social. É super importante isso que você falou, e essa questão dos impactos, elas são, da consideração dos impactos, é um papel central e que é importante as empresas considerarem isso. Claro que quando a gente fala em grandes empresas, a gente está falando de uma dimensão muito grande, de ter que considerar os impactos, inclusive nas relações indiretas, em toda a cadeia produtiva, e quanto menor a empresa, você tem que relativizar um pouco isso, porque no final a gente está falando de relações sociais e econômicas, relações de poder, né? E a responsabilidade tem que sempre ser maior dos atores mais poderosos, com certeza. E até essa questão dos princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos, acho que é importante ressaltar que é um marco global para a responsabilidade com relação aos direitos humanos, construído com participação de trabalhadores, com representação de povos indígenas. Teve um processo longo de consulta aí na primeira década dos anos 2000, esse processo liderado por um representante da ONU, nomeado pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos, e teve um processo longo de consulta. Então, não é um documento que expressa apenas a visão do mundo empresarial, mas ele expressa uma visão de concertação social de muitos atores. Então, acho que é importante a gente ressaltar isso. Às vezes a gente sente uma resistência com relação a esse documento por parte das empresas, ou às vezes até por outros setores da sociedade, e que é importante ressaltar que ele não é um documento que expressa uma visão única. Aí, outro tema que eu queria que você comentasse um pouco, Shea, é sobre o contexto, né? Quando a gente está pensando, eu sou um gestor de uma empresa, um executivo, ou de uma pequena e média, e você olha, você atua no Brasil, você não atua em qualquer lugar. Então, os princípios da ONU, eles falam muito de uma diligência devida, de como que você busca se informar, investigar, estudar e analisar os seus impactos. E também fala de como você considera a cumplicidade, se você está se beneficiando ou não. A norma ISO 26000, ela também fala um pouco mais sobre o que seria essa cumplicidade. E ela dá 3 níveis, né? Ela dá uma cumplicidade direta, que é quando você está numa relação se beneficiando diretamente de um desrespeito aos direitos humanos, de uma violação. Uma responsabilidade indireta, quando você não se beneficia diretamente, está longe, mas indiretamente aquilo pode levar a um benefício para a sua empresa, você está relacionado com aquilo comercialmente. Mas aí tem um terceiro nível que eu acho muito interessante, que ela fala até de um
um benefício silencioso, que é, por exemplo, quando você atua num contexto, e acho que isso fica muito claro em contextos, por exemplo, ditatoriais, né? Em contexto onde não há nenhuma institucionalidade de garantia de direitos, em conflitos armados, né? Por exemplo, empresas de mineração que atuam em regiões de conflito, então, onde você se beneficia de um contexto geral da sociedade onde você atua, e isso está te dando condições para operar, que são condições muito inadequadas. Mas o nosso país também tem problemas estruturais. Tem racismo, tem uma desigualdade de renda e riqueza brutal, né? Tem um machismo estrutural. Então, como é que a gente considera, quando você vai pensar a responsabilidade da sua empresa e seus impactos, essas questões estruturais do nosso país? Vou pegar do começo que você trouxe, que eu acho que é um ponto importante que a gente acaba esquecendo, que é a questão da participação social nas empresas, né? As empresas são constituídas, o setor privado é constituído para ser um setor fechado, né? Eles falam, sou privado, enfim, não é aquela abertura que a gente tem no âmbito do poder público e possibilidade de pressão que a gente tem no poder público de fazer com que as comunidades, com que a sociedade sejam ouvidas dentro desse espaço, né? Então, quando você traz a construção dos princípios orientadores de direitos humanos e empresas, que faz aí um diálogo entre setores, né, entre setores da sociedade e constitui um normativo ali capaz de atender múltiplas vozes dentro desse processo e acaba virando um mecanismo de pressão e cobrança também da responsabilidade das empresas, é um movimento muito interessante, né, que é uma questão que a gente também pauta muito aqui da responsabilidade, da necessidade das empresas se fazerem escutar as questões das comunidades, né? Então, tem alguns setores produtivos que impactam diretamente a vivência de certas comunidades, que seus negócios vão afetar ali a vivência de certos grupos específicos. Então, é importantíssimo que essas consultas, esses processos de escuta sejam realizados, né? E quando a gente traz isso para a dimensão que a gente tem aqui no Brasil, das desigualdades, né? Qual que é o papel e relevância das empresas na discussão de enfrentamento à desigualdade? É muito raro a gente ver empresas que se colocam nessa disposição de discutir as desigualdades estruturais que a gente tem aqui no Brasil e tratando pelos nomes devidos, né? Desigualdades estruturais. Então, assim, o racismo, o machismo, a homofobia, eles são mais do que questões de diversidade que tem que complementar, né? Eles são questões de direitos humanos que fundam aí as desigualdades que a gente vive na sociedade brasileira, né? Quando a gente está falando de condições devidas de trabalho, quando a gente está falando aí dos disparates sociais que permite que pessoas estejam numa situação precária de acesso a trabalho e acabam se submetendo a situações ilegais, irregulares e degradantes, as empresas têm uma responsabilidade, têm um dever de olhar para isso, né? Então, acho que é importante criar esse diálogo para conseguir fazer com que ela consiga se posicionar, né? E uma das cobranças que a gente faz no atual contexto, né, é a necessidade de que as empresas não só se adequem internamente, ou seja, adotem políticas e práticas capazes de reverter essas desigualdades, capazes de minimizar os impactos negativos que elas geram na sociedade, mas também que ela se posicione publicamente ao enfrentamento dessas desigualdades, né? Acho que a gente está na construção de um segundo passo e o cenário que a gente está vivendo mostra que é cada vez mais urgente as empresas também assumirem uma voz social, esse papel, e começarem a cobrar no âmbito do público medidas que sejam eficazes para a redução das desigualdades que a gente vive, né? Então, há essa construção aí que tem que ser realizada e que tem que ser formalizada para que a gente consiga avançar enquanto sociedade, né? E aí vai uma discussão de como as violações de direitos humanos elas vão se reinventando, né? As más condições que proporcionam violações de direitos humanos vão se reinventando. Então, a gente tem hoje, na nossa sociedade, vários problemas que a gente não tinha, né? E que a gente precisa aí se readaptar. Como é esse cenário das empresas que não têm trabalhadores, têm colaboradores, né? Como fica a situação dessas pessoas que, de uma certa forma, estão prestando serviço para elas, né? Como é que fica a questão enfim, do racismo
mesmo estrutural, a nível de posicionamento, a nível de a empresa conseguir se olhar para dentro, ver quem é ela, né? Num país tão diverso quanto o Brasil, e o que ela passa de mensagem para fora, né? Da questão das violações aos direitos ambientais, né? Aos normativos que vêm aí de retrocesso legislativo. É muito raro a gente ter empresas que se posicionam contra leis que são danosas para a sociedade, mas que pode, numa dessas formas que você falou, aí lhe beneficiar, né, de alguma maneira. Então, quando a gente puxa isso, né, o assumir ao público também é tentar fazer com que essa empresa não viole, né? A transparência aí das discussões que ela traz no público é fazer com que esse compromisso público também seja uma forma de que ela não reproduza aí violações. E quando a gente vai olhando para a cadeia, né, principalmente considerando essas empresas menores, que às vezes têm mais dificuldade de se manter e que nesse momento de crise são aquelas que possam não existir ou não resistir à crise econômica e podem vir a desaparecer, e a gente tem um impacto aí socioeconômico que vai resultar, né, se essas empresas de fato falirem nesse período e não conseguirem sobreviver a esse momento de crise, né? É importante que as empresas, especialmente aquelas maiores, tenham um olhar atento sobre a sua cadeia de produção, né? Não só de identificar as violações, né? Mas nesse cenário, como elas podem colaborar para fazer com que continua existindo outras empresas, outras formas de produção ali que lhes sustentem, né? Outro exemplo que algumas empresas aqui no Brasil adotam, mas que ainda é uma prática muito rara, é a questão de colocar cláusula contratual nos seus contratos com as suas redes, né, da cadeia de produção, que não podem violar direitos humanos, né? Que não podem ter práticas de trabalho escravo, que tem que estar atentos aí, que tem que fazer processos de devida diligência, enfim, que tenha que ter um olhar social sobre a sua cadeia. Isso é muito raro e isso é o básico, né? Exigir que uma pessoa que esteja fazendo negócios com você se comprometa aos mesmos princípios e valores que você tem ali e expressa para o mundo, né? Então, são coisas ali que a gente precisa fazer na cobrança diária, mas que são práticas que já estão sendo disseminadas a nível global, que é importante para a gente trazer também para a realidade das empresas daqui. Excelente. Acho que você tocou dois pontos aí que eu queria ressaltar. Dois aspectos que, inclusive, aparecem muito no nosso trabalho como Oxum, principalmente esse trabalho que a gente desenvolve no campo brasileiro, na agricultura, onde a gente vê muito o impacto de grandes cadeias produtivas do agronegócio, ligado a grandes empresas de alimentos e bebidas. Acho que tem uma questão que você falou das causas estruturais. E como que uma coisa eu vou tentar eliminar incidência de trabalho forçado, trabalho escravo, trabalho degradante na minha cadeia produtiva. Mas se a gente não considerar as causas estruturais por trás disso, né, você vai ficar correndo atrás do rabo. E você vai tentando eliminar, você pode colocar em contrato, você pode fazer o que você quiser, você tem um grupo de auditores que mas é sempre um esforço, vai ser um esforço eterno, você não vai conseguir nunca dar essa virada. E parte de considerar essas causas estruturais vai envolver compreender o racismo presente na relação do mundo rural brasileiro. Quem que é o trabalhador rural brasileiro? Que a imensa maioria é afrodescendente, dessas relações que vêm desde a escravidão, que permeia o trabalho rural brasileiro, que é um trabalhador que teve seus direitos reconhecidos tardiamente, só nos anos 70 e depois na Constituição de 88, e entender por que seu fornecedor, inclusive a gente acha estranho, né? Eu me lembro de estar no Brasil rural e de repente fiquei sabendo de um produtor rural que tinha Wi-Fi, ar-condicionado, no ponto de descanso, ali no meio da frente, né? Estava fazendo gigantescas. Eu falei, nossa, que incrível, que diferente. Que diferente não, que óbvio, né? Porque ninguém vai trabalhar no escritório se não tiver ar-condicionado e Wi-Fi e água do lado. Mas como na nossa mentalidade isso acaba sendo permeado e quem faz o trabalho físico, a gente sempre acaba sendo mais condescendente com condições piores, né? Então, tem que passar por isso. E aí, quando a empresa for falar com os seus fornecedores, ela tem que entender que ela também tem que falar dessas questões, né? Porque todo mundo é contra o trabalho escravo, mas aí quando chega ali, por que ele continua acontecendo? Então, isso precisa ser abordado, né?
Outro aspecto muito interessante que eu achei que você trouxe é essa questão das empresas se posicionarem. A gente vê, inclusive, em campanhas de marketing, abordando temas de orientação de gênero, de identidade de gênero, desculpa, de orientação sexual. Você vê as empresas entrando em alguns temas, mas quando grandes retrocessos estão acontecendo na sociedade brasileira, aí você vê pouco posicionamento. E empresas que muitas vezes têm documentos públicos, políticas, compromissos, que tocam em temas, por exemplo, sobre a questão de terras, mas aí você tem uma MP sendo discutida de regularização fundiária, que vai trazer um grande retrocesso em termos de concentração de terras e de colocar terras públicas na mão de poucos, e a empresa não se posiciona sobre isso, né? Ou você tem um retrocesso, você tem uma empresa que fala muito de diversidade, de questões raciais, e aí você tem um retrocesso grande nessa área e a empresa também não se posiciona. E a gente sabe, as empresas são atores econômicos e políticos, elas já fazem política para outras. Então, elas também precisam começar a fazer para essas, para mostrar consistência, né? Acho que são dois temas que você trouxe, que são duas áreas complicadas, não são óbvias, são dois desafios, mas que precisam avançar, senão a gente não consegue sair de onde a gente está. Não, exato, assim, nessa primeira questão, a nível de quão facilmente a gente naturaliza o trabalho escravo, as práticas contemporâneas de trabalho escravo e más condições de trabalho aqui no Brasil, e quanto isso está sustentado no nosso racismo estrutural, né? Então, quando a gente vê os dados das operações de resgate de trabalho escravo contemporâneo hoje no Brasil, mais de 82% das pessoas resgatadas nessa condição são pessoas negras, né? Isso não é coincidência, isso é fruto de um processo histórico, né? De uma sociedade sustentada aí no racismo, com um legado aí da escravidão que ainda não teve a reparação devida, né? Sem contar a questão dos próprios migrantes, né? Que chegam no Brasil e são utilizados aí como mão de obra numa situação degradante, exploratória. Então, aquela perspectiva colonialista ali de utilizar, de importar mão de obra barata, enfim, que sustentavam ali os trâmites da escravidão, elas permanecem muito forte dentro da nossa sociedade, né? São coisas importantes para a gente se destacar, porque por mais que a gente tenha passado mais de 500 anos aí, desde daquele período, a gente continua reproduzindo de uma forma atualizada, né, certas práticas e os certos alvos das violações, né? E aí, para além disso, a questão do posicionamento, eu acho que é um dos pontos centrais que a gente tem que bater nesse atual cenário de retrocesso na agenda de direitos humanos que a gente vive hoje no Brasil, né? Não é de agora que a gente está falando que a agenda de direitos humanos tem tido um retrocesso, né? Faz muito tempo que a gente está falando disso, faz muito tempo que a gente está alertando as empresas, inclusive em parceria, né, com a Oxfam, com outras organizações, né? Atuação em redes maiores, como Pacto pela Democracia, a rede de advocacy coletivo, são anos de construção falando que a gente está em alerta, que os direitos humanos estão sendo ameaçados, né? E cobrando dos setores posicionamento sobre isso. Mas não basta a gente ter apenas o posicionamento do poder público. O poder público, né, não é suficiente ali a gente ter o posicionamento de alguns setores do público, né? Alguns setores das instituições do sistema de justiça, alguns setores da sociedade civil, e não ter ali o setor privado, o setor empresarial, discutindo essas questões sociais que não são tão caras, né? Quão raro é a gente ver uma empresa assumir um posicionamento frente a uma violação de direitos humanos que está sendo colocada ou que já tenha sido consumada, né? Aqui no Brasil é muito raro. Consigo citar em uma mão, assim, as empresas que conseguiram fazer isso durante esses períodos dos últimos 5 anos, né? Que foram para frente, se colocaram, vendo ali uma situação de violação, se colocaram ali para defender. A gente sabe que isso também não é algo só da cultura brasileira, é algo da sistemática empresarial e do capital, enfim, né? Tanto que quem está acompanhando aí os protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos hoje, fundados na morte do George
estão vendo como os manifestantes estão se colocando e tem visto ali que as empresas, as lojas têm sido alvo dos protestos, dos riots, né? Teve um discurso que chamou muita atenção e está rodando aí o mundo, que é de uma moça que fala a importância de que, não, as empresas então deviam estar aqui, deviam aqui estar protestando com a gente, devia estar se posicionando contra isso, devia estar fazendo esse posicionamento público. Porque não é desafioso você lutar para que tenha negros na sua empresa. Não é nenhuma discussão de proporcionalidade, paridade racial, nem estou falando dessa discussão que ela já é um pouco mais avançada, né? Muitas das empresas estão discutindo a presença, a ideia de ter pessoas negras, né? Isso é um passo. Agora, o mais importante é que você reconheça o racismo estrutural, chame ele pelo nome devido, né? Porque é muito difícil também as pessoas assumirem isso enquanto racismo. As pessoas falam preconceito, discriminação, vão minimizando os nomes para evitar se posicionar frente àquela ameaça que de fato está posta, e não chama a responsabilidade dela também para tentar consertar esse problema num âmbito social mais amplo, né? Ou colocar a sua empresa enquanto uma empresa que esteja disposta a lutar com isso, a enfrentar isso em outros âmbitos, né? E, paralelamente, a gente vê empresas aí que estão se colocando não contra, mas a favor da violação de direitos, digamos assim, né? Que defendem abertamente ali que haja um retrocesso na agenda de direitos humanos. Essas empresas, elas são um grupo específico também, mas elas se posicionam frequentemente, né? Elas validam as violações de direito. Então, se a gente tem esse movimento de posicionamento favorável às violações, a gente também deveria ter no setor privado esse movimento de resistência contra essas narrativas, né? Contra essas visões aí de mundo que não nos corresponde. Então, a gente está muito nesse processo de cobrar isso e de trazer a responsabilidade das empresas também para o discurso público e a imagem que elas passam. É super importante. Acho que da mesma forma que, como indivíduos, a gente tem que fazer esse processo de desconstrução dos nossos privilégios, entender nossa posição, quem somos e dos preconceitos que nos permeiam, né? As empresas e nos posicionar com relação a isso, né? E agir contra isso na sociedade. Muito disso vale para as empresas também. Eu vi, por exemplo, que agora se posicionou, soltou uma nota, falou em racismo estrutural, já tinha uma campanha de marketing antes, mas é importante também, é muito importante grandes empresas se posicionarem, como no caso agora do que está acontecendo nos Estados Unidos, não ignorarem, mas também é muito importante, é uma situação delicada, porque essas empresas também precisam repensar suas operações, sua própria composição. Eu lembro, uns anos atrás, cerca de 3 anos atrás, acho que o presidente, o CEO da Bayer no Brasil, deu uma entrevista falando, nossa, a sociedade brasileira é altamente racista, vive um apartheid, eu não entrevisto nenhuma pessoa negra para nenhum cargo, não chega até a mim. E na época se fez um grande escarcéu, ele estava falando, super importante ele falar, mas algo que a gente sabe da sociedade brasileira. Eu não conheço a Bayer, eu lembro inclusive que o Edson costumava fazer pesquisas onde sistematizava e divulgava ações afirmativas das empresas, que era super interessante, né? Junto com aquela pesquisa sobre o perfil racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil. E acho que é isso, as empresas precisam se posicionar e precisam olhar suas operações. Ninguém tem resposta pronta e muda de um dia da noite para o dia, mas que precisam estar fazendo coisas também, né? Enfim, aí a gente chega num cenário onde a gente tem uma sociedade extremamente desigual, permeada por racismo estrutural, por outras questões, e a gente tem uma pandemia dessa. Então, como que as empresas podem pensar a sua responsabilidade nesse cenário de uma crise econômica profunda, de uma crise sanitária profunda, onde, de fato, além de considerar seus impactos, talvez tenha que repensar o seu papel e como apoiar diversas iniciativas e a população que está mais vulnerável, e como não abrir mão de mas considerar esse cenário todo, também pensar a sua relação com seus funcionários. Eu estava lendo outro dia uma matéria sobre as montadoras, e eu não me lembro exatamente o nome da montadora, acho que era a Toyota, que, por exemplo, fez uma redução de salários escalonada
onde a redução de salários ia ficando maior quanto maior o seu salário era. Então, que só teve redução de 25% do salário quem ganhava a partir de um valor super alto, que era R$ 20 mil por mês. Né? E quando chegava nos salários mais baixos da escala salarial da empresa, essa redução de salário não ocorria. Então, como você pensar o seu papel numa sociedade desigual dentro de uma crise de epidemia junto com uma crise econômica? Uhum. Foi a Volks que fez essa proposta progressiva, né? E foi super interessante porque outras empresas começaram a aderir a esse mesmo modelo, né? Ao invés de adotar a MP de uma forma direta e curta, né? Assim como muitas fizeram, eles fizeram dessa forma escalonada e serviu de exemplo para várias outras empresas, tanto que virou uma referência, né? A gente está fazendo isso e aplicando o modelo Volks, né? Então eu já entendi ali como se deu a questão, né? Teve um movimento também muito interessante que surgiu no começo da pandemia, onde a gente já sabia que os impactos poderiam ser muito cruéis, que foi o movimento Não Demita, né? Ali com o protagonismo das empresas, grandes empresas, né, que assumiram essa responsabilidade de não demitir pessoas durante a pandemia, né? Então a gente tem um manifesto que foi assinado por mais de 4 mil empresas que fizeram esse compromisso público, né? E estima que 2 milhões de empregos foram preservados aí nesse período de pandemia. Então, são números muito grandes, né? Porque quando a gente está falando do impacto das empresas, a gente está falando um impacto fortíssimo que elas têm, né? E se elas se organizam aí para auxiliar no limite que podem, né? É muito interessante como esse impacto pode estar se dando, né? E aí, as discussões acerca das empresas, a gente tem feito diálogos periódicos com elas para que elas colocam suas práticas, né? Para pensar junto aí o que pode ser realizado durante esse período, porque realmente não é fácil, realmente é desafioso. Tem muitas empresas que não vão continuar existindo depois desse período, e elas estão cientes disso também. Então, há em muitas, principalmente essas que estão na cadeia de fornecedores que são menores e tal, um pensamento estratégico a fim de preservar a existência, mas a gente tem visto algumas práticas interessantes, né? E aí cada um combinando no setor que tem. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande das empresas que hoje prestam serviços essenciais, né? E que tem essa função de cuidar dos outros, mas cuidar dos seus colaboradores, não deixar que eles fiquem em risco. Muitas empresas conseguiram parar aí suas atividades e adotar as políticas de isolamento conforme a recomendação da OMS. Tem um documento da OMS, inclusive, que é dirigido exclusivamente para as empresas, né? Ou seja, o que a sua empresa pode fazer em tempos de pandemia a fim de se preservar, da Organização Mundial de Saúde, desculpa, às vezes eu uso as siglas e esqueço de traduzir, mas a OMS fez esse documento direcionado para que as empresas pudessem ali, no âmbito dos seus negócios, adotarem políticas sanitárias que pudessem não comprometer a saúde dos seus funcionários, dos seus trabalhadores. Então, tem alguns parâmetros e vão de coisas bem toscas, né? Que a gente já vem adotado de não fazer reuniões, enfim, não estamos fazendo reuniões, estamos aqui. Mas até como melhorar ou comprar novos equipamentos de proteção individual, EPIs, que estejam focados na questão da contenção do vírus. Então, não era comum caixas de supermercados usarem todo aquele aparelho de proteção, máscaras, enfim. E hoje isso já se torna um serviço de primeira necessidade, né? Então, a gente precisa que as empresas façam um investimento nisso também, de proteção dos seus funcionários. Outra discussão é fornecer condições para que esse trabalho seja continuado, né? Ou seja, que as empresas consigam reformular aí as suas operações para que os trabalhadores consigam trabalhar dentro de casa. Então, muitos aí tiveram que fazer um investimento de tecnologia e assistência. Uma discussão que surgiu a pessoa não tem computador em casa, sabe? A pessoa não tem internet, porque essa é a realidade, muitas vezes, do Brasil também, sabe? Um Brasil desigual é um Brasil que nem todo mundo tem uma internet de fibra ótica para conseguir aí sustentar atividades online. Então, tem empresas também que fizeram sua parte em relação a isso. Teve empresas mais
focadas no fornecimento de serviços essenciais que disponibilizaram seus serviços sem pagamento, né, para aquelas pessoas de baixa renda que não conseguissem arcar com isso. Essa é uma prática ainda que aqui no Brasil não foi muito bem adotada, né, mas eu acho que são ânimos que a gente pode aí discutir. Mas também acaba expondo algumas fragilidades, né? Acho que a questão dos serviços de aplicativo eu já trouxe aqui como é um tema extremamente sensível que a gente está enfrentando enquanto sociedade, né? Das condições de trabalho dessas pessoas que prestam serviço para essas empresas de aplicativo, de entregas e transportes, enfim, e como fica a situação da responsabilidade das empresas para a preservação desses da vida que estão nas entregas, né? Então, é um trabalho super precarizado, que está mais difícil ainda de ser efetivado nesse momento. O Center for Business and Human Rights aqui no Brasil está fazendo processos de consulta com essas empresas de aplicativo, né? Tentando ali fomentar para que eles apontem quais são as práticas que eles estão sendo adotados. São empresas que se sustam basicamente na desigualdade que a gente tem hoje aqui. Então, a gente tem entregadores hoje fazendo entregas a pé porque não tem bicicleta, né? Não tem moto. Então, é uma forma de serviço muito precarizado. E outro setor que é muito importante a gente ter atenção nesse momento também são esses setores acho que não sei se a palavra certa em português é armazenamento, mas warehouses, né? Essas grandes empresas de entrega, né? Porque hoje no mundo elas são as principais, o principal ramo de violações de direito trabalhista, né? Mais do que o setor de mineração. Então, já era um cenário de alerta que a gente estava vivendo, e aí nesse momento onde tem tanta gente comprando online, né? Que as compras online ela tem tanto espaço, impacto na nossa sociedade, é importante que a gente saiba como está a condição desses trabalhadores também. Eu acho que o maior desafio que a gente tem com as empresas nesse momento de pandemia é a questão do trabalho decente. Mas isso não tira também a responsabilidade deles por outras, a responsabilidade social das empresas por outras vias, né? Então, tem muitas empresas fazendo um investimento aí em redes solidárias de distribuição de alimentos, de medicamento, de assistência à saúde, né? Uma das coisas que a gente está cobrando é que a empresa também tem um papel social na garantia do direito à saúde, não só na preservação da saúde dos seus funcionários, né, mas na luta pela saúde coletiva, né? Então, as medidas de confinamento são uma parte disso. As empresas começarem a cobrar o poder público para que as políticas de saúde sejam efetivas é uma possibilidade, né? Tinha discussão aqui por um tempo aqui no Brasil, né? Em outros países também foi adotado da questão da utilização dos hotéis para serem destinados como abrigamento temporário, não só das pessoas que estão em serviço essencial, que quando voltam para casa colocam as suas famílias em risco de contágio, enfim, e não tem moradia adequada ali para fazer o isolamento, quanto pessoas que estão em situação de rua, né? Os invisíveis, que já eram invisíveis quando todo mundo estava nas ruas e conseguiam vê-los, hoje eles são mais invisíveis ainda, né? Considerando que as pessoas não estão nas ruas, né? A gente não sabe como está, são pessoas que não têm casa, que não têm condições adequadas de acesso, então isso também está no rol aí de preocupação de algumas empresas, né? Para além disso, o papel das empresas na produção de dados e informações acerca do Covid, no potencial colaborativo que elas possam ter de auxiliar aí nesse momento de crise, né? Tem uma plataforma que o Ethos construiu junto com o Pacto Global e algumas empresas de diversos ramos que se chama Radar Covid e que tem com essa finalidade suprir essa lacuna de conhecimento, transparência e informação que possam ser impulsionados pelas empresas, né? Então tem um site lá que eu acredito que é covidradar.org.br, que vai ali colocar essas informações, bem como auxiliar as empresas a encontrar redes solidárias que elas podem fazer as doações, né? Que podem aí também ter esse papel de assistência comunitária mais direta também, que é relevante nesse momento. Super, super legal você está falando. Eu acho que essa iniciativa é importante. E esses setores que são mais complicados, que a gente precisa dobrar a vigilância e o monitoramento, e que precisam se repensar também. Já precisavam se repensar antes e agora precisam se repensar. Até queria chamar a atenção, né, dos trabalhadores essenciais, dos setores essenciais,
um que aparece menos, a gente pensa muito no supermercado, nas entregas de alimentos aqui na cidade, mas é a produção no campo, que não parou em nenhum momento. Esse nunca parou, né? E já é um setor, como a gente falou no começo, estruturalmente complicado, onde você tem relações permeadas muito fortemente por um legado histórico ruim, e você tem já dificuldade hoje de você ter um EPI adequado para aplicação de agrotóxico. Imagina agora um EPI adequado considerando o cenário do coronavírus, né? Onde você não tem água na frente de trabalho, você precisa andar 10, 15 minutos para água, como é que você vai fazer higienização, né? Onde você tem ônibus lotados que andam 30, 40 quilômetros para levar esses trabalhadores para frente de trabalho, como que essa situação fica? E agora a gente está vendo no setor de frigoríficos uma briga grande com o Ministério Público do Trabalho. São frigoríficos fechados, gelados, com ar que fica recirculando dentro, que são focos, assim como você falou dos armazéns, são focos de espalhamento da doença, né? Tanto aqui, a gente vê empresas brasileiras em outros países, nos Estados Unidos também, seus frigoríficos sendo focos de espalhamento da doença. Então, esses setores precisam repensar. E o que a gente tenta puxar muito a discussão é as empresas de alimentos e bebidas aqui da ponta do consumidor, que são as maiores empresas, Coca-Cola, Unilever, Pepsi, os grandes supermercados, Pão de Açúcar, Carrefour. Qual o papel dessas empresas nessa cadeia de fornecimento? Para a gente não abandonar aquela situação esquecida porque está distante de nós, mas também o que essas empresas estão fazendo sobre responsabilidade na cadeia de fornecimento, e como que elas podem aumentar e mudar agora, considerando o cenário do coronavírus. Porque aumentou a importância de fazer esse monitoramento e esse controle da cadeia, né? Principalmente considerando quando é uma cadeia de fornecimento onde a gente sabe que existem públicos vulneráveis, como agricultores familiares e trabalhadores rurais. Não, exato. Acho que a gente está a gente já estava num cenário de risco, né? É isso que é importante destacar. A gente já estava num cenário em que havia acontecido um desmonte de operações de fiscalização por parte do poder público, que conseguiam identificar violações aí, principalmente nesse setor mais rural, do campo, enfim, que estão mais escondidos, né, ali da nossa interferência direta. Então era muito importante ter esses mecanismos de fiscalização, e a gente já estava, né, com essa estrutura desmontada, né, aquela estrutura que tinha sido construída no âmbito do público para que ela fosse realizada. Então a gente já estava muito alerta com isso, e vem a pandemia. Então traz aí uma dificuldade maior de um controle social acerca desses espaços, né, e traz também uma responsabilidade maior das empresas de cobrarem para ver o que está acontecendo, porque a gente sabe que na realidade do Brasil não está todo mundo em confinamento, né? Que os negócios estão sendo continuados, que as produções estão sendo realizadas, que esses trabalhadores que estão no campo, eles não pararam, né? Os trabalhadores rurais, eles não pararam, e eles estão sem as condições apropriadas, tanto questão de alojamento, tanto a questão dos EPIs, como você coloca, tanto o risco de estarem incidindo em práticas contemporâneas de trabalho escravo, que é importante ressaltar, né? A gente estava com 3 frentes aí de cadeias produtivas que já estavam sendo identificados que havia prática ali de trabalho escravo, né? Enfim, cadeias históricas, o café, o cacau, o álcool, né? O etanol, que são cadeias que já estavam ali dando sinais problemáticos na sua rede de fornecimento, e que hoje é um desafio maior saber qual que é a situação real dessa cadeia, né? Tipo, que violações estão acontecendo ali, como fazer esse exercício do controle, né? Aí nisso as instituições do sistema de justiça também acabam tendo um papel mais significativo nesse momento, né? Então a existência do Ministério Público do Trabalho é importante, a existência de essas aglomerações da sociedade civil é relevante para que a gente consiga aí cobrar, mas mais do que isso é tentar cobrar do topo, ou seja, das empresas maiores, né, para que esses processos de devida diligência não parem de ocorrer ainda no contexto de pandemia, né, que eles não parem de fazer aí as suas fiscalizações, seus processos de auditoria de devida diligência, medidas que são extremamente necessárias para que a gente saiba qual que é a realidade real que a gente tem hoje no Brasil, né? É realmente muito preocupante o que a gente está vivendo com o que a gente não consegue enxergar que está acontecendo.
Eu tenho uma pergunta aqui, acho que deve ser Estela Birrer, desculpa se estou errando seu nome, sobre observatórios de empresas no Brasil. Eu vou começar e você me ajuda, Shea. Acho que tem várias organizações que trabalham olhando para o setor empresarial, monitorando seu comportamento, discutindo as referências internacionais, nacionais, sobre o comportamento e as práticas das empresas com relação a direitos humanos, né? Claro, o Ethos, a Oxfam Brasil faz isso, tem a Repórter Brasil, tem a Conectas, tem o Centro de Empresas e Direitos Humanos, como você falou, tem a Justiça Global, tem centros universitários, tem o OMA de Juiz de Fora, tem a FGV Direito, você tem, acho que diversas organizações, até eu não vou lembrar de todas e falar todas, mas acho que é uma agenda que permeia o trabalho de muitas organizações. Me ajuda a lembrar algumas, Shea. Tem os departamentos sindicais também, o DIEESE faz um trabalho nesse sentido, né? Essas redes internacionais, Pacto Global, a OIT, a Childhood em questão de trabalho infantil, né? Tem a Fundação Avina, tem o Impacto, que tem, enfim, esse trabalho mais focado na questão do trabalho escravo, né, e que surge esse conjunto de organizações. Tem a Repórter Brasil, que tem um trabalho investigativo, né, muito importante na área de trabalho escravo também. São muitas organizações, são muitas frentes. Acho que nos sites vocês conseguem encontrar aí essas informações mais focadas, né, no que elas estão fazendo. Acho que cada organização tem as suas particularidades, né? Então, tem organizações que trabalham com alguns segmentos na área de direitos humanos, tem outras que trabalham com agendas mais afetas, né? Então, por exemplo, uma questão hoje que reverbera muito no âmbito das organizações da sociedade civil e que dialoga com essa questão que a gente estava trazendo dos trabalhadores rurais, né? Que são a agenda de proteção de defensores de direitos humanos, né? Que é uma agenda muito forte no âmbito de direitos humanos em empresa, e que é uma agenda muito pesada, né? Porque hoje o Brasil é o país que mais mata defensores de direitos humanos no mundo, né? E tem muita relação aí com ações de grupos empresariais no campo brasileiro, né? De extermínio de lideranças, de lideranças populares, de lideranças comunitárias, né? Então a gente tem organizações que fazem um trabalho muito significativo na cobrança disso, né? O Gustavo falou, a Conectas, enfim, a Terra de Direitos, Justiça Global, que focam nessa questão da proteção dos defensores de direitos humanos, que é muito fundamental, né? E acho que tem uma discussão ainda para a gente fazer dessas organizações que trabalham com agendas mais específicas, como os quilombolas e os povos indígenas, né? Que também aí tem os seus observatórios, onde há um impacto direto na ação empresarial, tanto nas terras ali, nas proximidades, como também no âmbito do poder público, do legislativo, que eles fazem um lobby pesadíssimo para que seja flexibilizado aí medidas de reintegração de posse. Bem, eu não sei o que é reintegrar, o que nunca foi deles, mas medidas para tomar a posse de terras quilombolas, tomar a posse de terras indígenas, e enfim, é super sensível esse tema também, e essas organizações têm alertado para o risco que essas comunidades vivem hoje, né? Inclusive é importante ressaltar isso. Não só uma questão de impacto na saúde dessas comunidades, né, que a gente está vivenciando. E empresas poderiam ter tido um papel nisso, poderiam ter um papel nisso também. Então, povos indígenas que já estão constando aí com 50 mortos, a comunidades quilombolas que também está chegando no número próximo, e são pessoas que estão fazendo seus próprios boletins epistemológicos, porque o governo não está lhe dando a devida atenção, né? E aí, nesse momento, você ainda tem a possibilidade de que essas pessoas sejam retiradas das suas casas no momento, no cenário de pandemia, por alguma ordem judicial que algumas empresas conseguiram, né? E isso é uma discussão acerca da reintegração de posse para a gente abordar na temática de direitos humanos, não só no âmbito rural, no campo, né, nas comunidades tradicionais, mas também nas próprias comunidades urbanas, né? Quão violento, quão grave é uma violação de direitos humanos, que é retirar as pessoas das suas casas, das suas moradias, num contexto de pandemia, né? Então, há movimentos aí também que têm cobrado para que essas reintegrações não sejam realizadas nesse
para que essas retiradas de posse, né, de casas, de moradias não aconteçam agora, e as empresas também têm um papel ali de se posicionar frente a isso, porque muitas dessas reintegrações são solicitadas por empresas, né? Nossa, com certeza, muito importante. O nosso país não deixou de ser injusto, desigual, e de ter uma sistemática de desrespeito a direitos por causa da pandemia. Pelo contrário, a pandemia vem e reforça essas questões. Então, é muito importante que a gente fique vigilante, que a gente cobre das empresas, cobre do poder público, para que a gente consiga mitigar essas questões, especialmente nesse momento, mas que a gente lute para transformações e mudanças significativas para frente, né? Acho que, para ser justo, tem muitas empresas, muitas organizações que trabalham com a agenda de empresas e os impactos sobre direitos humanos, não necessariamente trabalham com a agenda empresarial, mas trabalham, como você falou, com defensores de direitos humanos, com a luta pela terra, e com isso estudam também o impacto das empresas. Então, tem movimentos atingidos pelas barragens, movimentos atingidos pela mineração, o MAN, Xingu Vivo, o ISA, que trabalha com uma agenda de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais. Aí a gente tem o IBASE, que faz muito trabalho sobre os megaprojetos, as grandes obras. O INESC, que tem um trabalho muito bom sobre a questão fiscal e Amazônia. Então, assim, é até injusto, assim, acho que tem um universo muito grande de entidades que atuam nessa área, né? E a gente tenta, claro, todos colaborar. Falou do INEA, Não sei, Sheila, você quer deixar um recado aqui? Eu vi uma pergunta aqui do Joseraldo sobre a Oxfam, quando vai sair o nosso próximo relatório. Olha, Joseraldo, fica prestando atenção aí no nosso site, das nossas redes, que tem várias surpresas vindo esse ano, não posso dar mais detalhes. Acho que a gente está aqui chegando próximo do nosso tempo, senão o Instagram vai cortar a gente de qualquer jeito. Não sei se você quer deixar um último recado, Sheila, como é que tá? Quero sim, você me lembrou, você falou do INESC, lembrei de algumas frentes que a gente está puxando nesse momento com o INESC enquanto parceiro, né? Então tem a questão da renda básica emergencial, que vocês estão observando, que seria super relevante aí também o setor privado ter um engajamento nisso. Inclusive, a gente tem várias lideranças empresariais já se posicionando pela necessidade de manutenção, permanência da renda emergencial até esse cenário ser sustado, né? Para além disso, a gente está participando de uma coalizão puxada pelo INESC, pela plataforma DESCA, que é pela derrubada da emenda constitucional do teto de gastos, né? Esse também é um aspecto que as empresas do setor privado poderiam ter um papel fundamental. Porque qual que é o teto da emenda de gasto, né? Ela limita os gastos com políticas sociais, dentre elas políticas de saúde, né? Então, nesse momento, nunca foi mais urgente a gente conseguir fazer um investimento maior em políticas sociais. Então, essas são uma das frentes, essa se chama coalizão contra políticas de austeridade, né? E ter, nesse momento, empresas engajadas na luta contra políticas de austeridade seria fundamental, né? Então, mais reflexões para o próximo bate-papo aí. Agradeço muito o convite da Oxfam e do Gustavo para estar junto com vocês. A gente te agradece muito, Shei, por estar aqui. Acho que foi um papo excelente. Estamos juntos na questão do teto de gastos, né? Uma medida draconiana que realmente agora a gente vê que numa situação de crise, quem está pagando as consequências por tal medida. E queria divulgar aqui, assim, pedir para as pessoas ficarem atenção nas nossas redes, tem lançamentos vindo. Queria chamar a atenção, a Oxfam, como sabem, é uma organização global, né, é uma confederação da qual a Oxfam Brasil faz parte, que também está com trabalho humanitário em vários lugares do mundo, considerando os impactos sanitários, sociais e econômicos da Covid. E estamos com um trabalho aqui no Brasil também de emergência humanitária, atendendo a pessoas em situação de vulnerabilidade em diversas grandes cidades brasileiras. Quem quiser mais informações, tem link aqui no nosso perfil do Instagram, procurar no nosso site para saber como participar, como ajudar. E queria divulgar também a próxima live, que vai acontecer essa quinta-feira. A gente vai ter uma representante da CONAC, da principal organização quilombola do nosso país, que é a Selma, e a gente vai ter a recém-aposentada
vice-procuradora-geral da República, responsável pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a Débora Duprá, que sempre lutou pelos direitos humanos, que tem um histórico muito forte de atuação nessa área, junto com as entidades, junto com os movimentos sociais, no meio jurídico, que muitas vezes é muito difícil de se avançar com esses temas. Queria agradecer a todos e a todas, agradecer a Sheila, ao Instituto Etos, e a gente se vê na próxima. Tamo junto. Obrigada, gente. Até mais.